Oi pessoal, estamos hoje aqui no 4º episódio do Sidecast, com muita alegria, falando aqui de alienação fiduciária e o novo marco das garantias. Mas antes aqui de matar a curiosidade, chamar os nossos convidados, eu queria primeiro, Rafa, vamos chamar a vinheta aqui do Sidecast. Sidecast, Direito Imobiliário em Debate. Oi pessoal, estamos aí no Centro de Estudos do Direito Imobiliário, no SESD, e hoje, como eu já falei, estamos tratando sobre a alienação fiduciária e o novo marco das garantias, hoje com um convidado de muita relevância aqui no Direito Imobiliário. Queria já agradecer a presença de todos aqui conosco, realmente a disponibilidade de vocês aqui, quando fizemos o convite, foi imediato. Então eu só tenho a agradecer mesmo, são grandes amigos, profissionais que eu respeito muito. Então queria primeiro agradecer a doutor Ricardo Siqueira, da Caixa Econômica Federal, uma referência aqui para todos nós da área jurídica e do direito imobiliário. Doutor Valdeci Guzmão, registrador do primeiro cartório de imóveis de Jaboatão dos Guararapes, uma autoridade no direito registral aqui, uma pessoa que dizem que é polêmica, mas eu sempre saio na defesa dele, dizendo que ele não é polêmico, ele na verdade ele é um estudioso e por isso nos traz aí tantas informações e tantos debates importantes que devido a esses debates é que evoluímos aí no próprio Código de Normas, na própria evolução aí na prática do direito imobiliário. E aqui conosco, Dr. Rafael Acioli, gestor jurídico do Queiroz Cavalcante, do qual eu já agradeço que hoje nós estamos gravando o nosso Sidecast aqui do escritório do Queiroz Cavalcante, o que para a gente é uma alegria, que é um escritório referência aqui no estado de Pernambuco e na área imobiliária também, que tem aqui uma equipe com tanta competência liderada aqui por Rafael e também por Emília. Então, Rafael, já iniciando aqui a temática, eu confesso que hoje eu inclusive até estou um pouco mais nervoso. Eu sempre digo isso quando eu estou, porque quando os convidados assim tem quando o tema é polêmico e os convidados também são assim tão competentes, eu fico um pouco nervoso. E além disso, era a estreia, eu até estou dizendo isso hoje, mas é a estreia da nossa vinheta. Então, quando eu fiz a abertura, eu chamei a vinheta, mas é a primeira vez que nós estamos aqui chamando a vinheta aqui do Sidecast. Então, eu também estou aprendendo a como fazer essa chamada. Mas, Rafael, eu já queria começar contigo falando aí desse tema de alienação fiduciária e também dessa legislação, que trouxe aí uma série de alterações. E aí eu já queria que você dissesse aí para você quais foram os principais pontos de mudança e onde é que nós, aqui da advocacia imobiliária, temos que nos atermos para poder estudar e verificar qual é a melhor maneira de utilizar esses instrumentos na prática. Primeiro, Augusto, queria lhe agradecer, começar na verdade parabenizando aí por esse centro, você e Érica, muito guerreiros aí, pessoas que eu tenho muito próximo, gosto muito, admiro muito, então sem dúvida vai ser algo que para a gente em Pernambuco vai servir para que nos atualizemos em relação aos temas, trocando ideias, e também queria agradecer pelo convite, tanto por estar aqui hoje no podcast, como também para o treinamento, aula, o bate-papo, ou seja lá o nome que se queira dar, que a gente terá no dia 18 de abril, em breve, sobre esse mesmo tema. Para mim é uma honra estar aqui hoje falando com você, o Dr. Valdeci e o Dr. Ricardo. Eu diria que são pessoas que, em relação ao tema, têm total relação. A Caixa aí, como precursora talvez do crédito imobiliário, e o Dr. Valdeci, vamos dizer, que é esse registrador que se fala polêmico, mas eu diria que hoje é uma referência como registrador em termos de celeridade, de atenção, e até de resolução de problemas, Se fala muito de polêmica, de nota devolutiva, mas eu diria que ele é uma das pessoas que ultimamente a gente tem trocado muita ideia e resolvido muito problema
juntos. Então, para mim é uma honra estar aqui batendo esse papo. E chega de conversa, vamos falar do tema. É um tema que eu gosto muito. É um tema que existe desde 1997, né? A Alienação Fiduciária de Bens Imóveis foi criada pensando no mercado imobiliário, e aí por isso que eu falo da Caixa, como um principal líder aí do crédito imobiliário. Mas é um instrumento que, apesar de ter sido criado e pensado para o crédito imobiliário, ele vem sendo muito utilizado fora do mercado imobiliário. Eu diria que esse era, vamos dizer assim, um dos principais pontos que a lei trouxe e que veio para resolver. Então, a gente tem a lei de 97, em 2004 a gente tem a 10931 que trouxe, de algumas formas, melhorias em relação à alienação fiduciária. Tem a lei do consórcio que também trata de alienação fiduciária, a 13465 de 2017 também trata, mas eu diria que agora a gente tem um marco legal para, vamos dizer assim, ser um divisor de águas, tanto que se chama Marco Legal de Garantia, e ele divide um pouco a alienação fiduciária, tratando do tema, em negócios de alienação fiduciária em garantia voltados para o crédito imobiliário, então aquela pessoa que constitui a alienação fiduciária em garantia decorrente da dívida de aquisição do próprio imóvel, e a alienação fiduciária decorrente de garantias em geral. Então, qual era o problema que a gente tinha muito antes? Sei lá, eu pego um crédito com um banco de R$500 mil e dou em garantia o imóvel que eu tenho, que vale, sei lá, 600. Essa dívida se torna 800, e aí, quando eu ia executar, os bancos tinham um problema na mão, porque a lei falava que havia quitação da dívida com a consolidação. E aí acabava que muitas vezes o banco, ao invés de executar a alienação fiduciária, eles iam para a execução de título extrajudicial normal e acabava perdendo quase que a garantia por problemas que se tinha, na verdade, na formação do que a lei 9514 estabelecia, que ela foi voltado para o crédito decorrente da aquisição de imóveis. Então, a lei, a 14.711, eu diria que ela é menos polêmica e mais resolutiva, né? Ela veio muito mais para resolver problemas da vida prática decorrente da alienação fiduciária do que propriamente para inovar sob o ponto de vista de criar polêmicas. Eu diria que ela, na verdade, trouxe vários, ou pelo menos tentou, e não é que não tenha polêmicas, a gente vai falar, inclusive, sobre elas. Tem pontos que eu digo que ela poderia ter sido melhor. Inclusive, na proposição do projeto de lei, ele estava melhor redigido do que saiu na própria lei. Mas eu diria que ela veio muito mais para resolver problemas, de criar problemas que, sei lá, a lei existe desde 97, a gente está em 2024. 17 anos, 17 anos não, 27 anos de lei e, vamos dizer, agora que eu estou resolvendo problemas que desde o início deveriam ter sido pensados. Mas a gente tem justamente essa questão de mais de um imóvel para garantia de uma mesma dívida. A lei trouxe para resolver essa questão de dividir o que é dívida da aquisição do imóvel e dívida de um crédito normal. A lei veio para resolver. Outra coisa que também é muito importante é a questão da hipoteca, né? A hipoteca era um tipo de garantia que estava quase morta, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o Poder Judiciário, aí não estou aqui para criticar o Poder Judiciário, mas ele tem um devido processo legal, vamos dizer assim, que dificulta um pouco o regular andamento, a quantidade de juízes, enfim, não vamos entrar nesses problemas, mas o fato é que uma execução de uma dívida hipotecária de forma judicial demorava anos. E aí você embargo, execução, recursos, etc. E aí você trazendo a hipoteca também para a execução extrajudicial, você tem uma evolução assim absurda, né? A gente já tinha leis que tratavam da execução extrajudicial da hipoteca, mas que praticamente não era utilizada. E agora, trazendo a hipoteca para a execução extrajudicial, você tem aí, vamos dizer, quase com a equiparação de garantias, cada um com suas peculiaridades, a gente pode falar delas também aqui, mais na frente, mas enfim, para mim é uma lei que de fato é um marco legal das garantias, como o próprio nome foi auto-intitulado, porque de fato ela separa inovações bastante relevantes para a utilização de garantias em geral. A gente tem o agente de garantias também, que é algo que a gente não sabe propriamente o que vai ser executado. Então, mas a retomada do imóvel em si, essa questão aí da própria alienação, da consolidação e desse procedimento, foi melhorado, doutor Ricardo? Você acha que houve uma melhoria na lei em relação a isso, Rafael, de você realmente ter essa facilidade agora maior? Quais foram os pontos que trouxeram aí que a gente pode dizer que o banco agora ele tem uma facilidade maior em relação à própria alienação fiduciária no requisito extrajudicial? Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? E agradecer também
o Augusto aí. E pela bondade dele, por ser amigo, até ele exagerou um pouquinho. Não é superintendente, eu sou gerente jurídico regional. É porque é a nossa vontade, eu acho que é isso. Mas eu quero te agradecer aí muito pelo convite. Prontamente eu aceitei também, porque você é uma pessoa que a gente respeita no mundo do direito imobiliário. Você tem muita influência, muito nome, né? E feliz porque você foi um dos criadores aí do SESD, né? E eu acho que é importantíssimo. Vou me filiar ao Instituto, tá? Ao Centro de Estudos, com certeza, né? E o prazer do nome está diante de Rafael, que eu conheço há não tanto tempo, mas é uma figura brilhante no direito imobiliário. E de Valdeci, isso eu já conheço há muito tempo, né, Valdeci? Tá. Sem a gente entregar a idade da gente aqui, né, Valdeci? Mas ele é muito mais novo que eu, vou esclarecer para ele não ficar com raiva, tá? Mas eu acho que a lei veio para facilitar algumas coisas. Tem situações que são polêmicas, né? Acho que o Rafael vai dizer depois também aí. E no tangente a parte da Caixa, eu não falo pela Caixa, eu estou vindo aqui como... Não, claro. Como, óbvio, né? Como um advogado interessado e partícipe do mundo do direito imobiliário, gosto muito da matéria. E venho para agregar e para aprender com vocês também. Eu vejo que a lei ajudou muito, facilitou muita coisa e tornou meio difícil algumas outras, né? Tá? A gente tem a questão da propriedade superveniente, algo que Rafael vai tocar também no assunto, né? Eu, particularmente, eu estou dizendo por mim, tá? Está sendo também um objeto de estudo pela área toda do consultivo da Caixa em Brasília e vendo aquilo que se aplica e que não se aplica. Só vou pontuar uma coisa que eu acho que é fundamental, por exemplo. Minha Casa Minha Vida, ele fica fora disso, né? Dessa parte. E fica fora porque a própria lei que cuida do Minha Casa e numa avaliação e numa interpretação sistêmica, ela exclui porque é inalienável, por exemplo. O bem é inalienável até que haja a quitação da dívida. Então isso vale para todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, desde que seja fundo público, né? E o que é interessante discutir é a propriedade fiduciária subsequente em relação àqueles empréstimos habitacionais que o funding não seja de um fundo público. Que não haja subsídio, não haja tudo que o fundo público permite, a própria lei do Minha Casa Minha Vida permite também. Isso eu acho importantíssimo, né? Em que medida que é válido e que é não. E só para instigar Rafael, porque ele vai ser o grande condutor, né? Sem dúvida. Ele é o grande... vamos dizer, o especialista aqui, que a gente está querendo tirar dele o estudo que ele fez dessa legislação. Então vamos lá. Mas a gente sabe que a propriedade fiduciária, na verdade, é do credor fiduciário. E não é do devedor fiduciante. E isso gera algum embate com algum tipo de discussão em relação a permitir a alienação fiduciária da propriedade superveniente. E aí você tem que primeiro discutir. Bom, a propriedade superveniente, ele é uma expectativa de direito do devedor fiduciante. Ele é um direito. É um direito que vai ser adquirido a partir do momento da quitação. Ou seja, é um direito expectativo em relação a recuperar a própria propriedade do imóvel em havendo a quitação da dívida. São questões que a gente tem que colocar. Eu, particularmente, tenho um entendimento, quero ouvir também o de Acioli a respeito, mas eu entendo que a propriedade superveniente vale muito para créditos comerciais garantidos pela alienação fiduciária. Isso é um impulso enorme e vai facilitar muito. Mas, ao mesmo tempo, ela gera uma preocupação quando é aquela aquisição de imóvel para uso familiar, para utilização de moradia própria. E já excluindo, é claro, o SFH, porque está próprio excluído pela própria lei mesmo, e na própria lei de alienação fiduciária, e hoje não mudou nada com o novo marco de garantia. Está fora o SFH, por óbvio, né? Mas a questão do Minha Casa Minha Vida também está fora, porque ele é incompatível, já que é inalienável, não importa se tivesse propriedade plena, domínio pleno, o que fosse, ele seria inalienável de qualquer forma,
até que houvesse a quitação da dívida. Isso é uma das preocupações. E eu entendo, só para adiantar um pouquinho o meu entendimento, quando você fala em extensão da alienação fiduciária, eu acho que é possível naqueles, volto a dizer, que o banco, que o funding para a concessão do crédito seja o SBPE, que é a própria poupança, ou outro tipo de lastro para fazer o funding da concessão do empréstimo, que não seja fundo público, que aí tem toda uma natureza específica que sai fora disso. Mas eu acho que a extensão da alienação fiduciária é plenamente factível em qualquer tipo de financiamento, sem ser funding público, que é o mesmo credor. São dois institutos distintos. Você tem a propriedade superveniente e o Recarregamento. Isso, e o recarregamento, que a gente chamava de recarregamento na hipoteca, né? Tá? Se usava a palavra recarregamento. Mas a hipoteca normalmente tinha primeiro, segundo, terceiro grau, uma dificuldade de toda a hipoteca. Acho que a senhora foi bem cirúrgica quando disse que eu sou mais contundente ainda. Eu acho que rasgaram o Código Civil na parte de hipoteca, né? O antigo Código Civil, e agora com esse marco do garantia, a gente recupera um pouco a credibilidade da hipoteca, que no Brasil foi, digamos, Deixada de lado. deixar de lado. Mas é isso que eu colocaria, por exemplo, a extensão da alienação, eu entendo perfeitamente factível, uma vez que o próprio credor é o que vai assegurar novo aporte financeiro, e isso vai ser fácil também, porque vai ser só uma averbação, né? E a facilidade é muito grande. Mas eu discuto muito a questão da propriedade superveniente, queria ouvir também o Rafael. Sem dúvida. Eu vou, antes de passar para o Rafael de novo, eu vou passar aqui para o Dr. Valdeci, para também ele falar até um pouquinho da preocupação dele aí no cartório, no registro imobiliário, em relação a essas mudanças dessa própria legislação e também sobre a alienação fiduciária. Aproveitar aqui quais são os seus questionamentos, doutor Valdeci, então as suas colocações para Rafael já... Eu espero que essas anotações aí, quantidades de anotações que ele está falando, seja mais esclarecimento do que questionamento. Eu sou feio. Mas é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Primeiro agradecer a pessoa do Dr. Augusto o convite do SESD, que eu acho interessantíssimo. Eu vi aqui os cursos que o amigo está pretendendo lançar e eu queria participar de algum deles, principalmente meu filho também. Já vou indicar para ele esses cursos, acho que são muito bacanas. Parabéns a doutor Rafael aqui por nos receber aqui nas suas instalações, que também a gente só pode fazer uma referência magnífica que é ela, né? Elas estão muito bonitas, muito elegantes, parabéns. Ao doutor Ricardo, que está aqui, parceiro de longa data, que a gente troca ideias desde que eu comecei no cartório, né? E aqui veio o primeiro ponto da reflexão do dia, né? Que era a questão do extrajudicial, né? Na verdade, a gente agora tem uma valorização do extrajudicial com a execução, e eu primeiro cheguei à conclusão que eu sou um exemplo vivo do extrajudicial, porque eu vim do judiciário, né? Então eu era juiz e agora sou de cartório, então não deixa de ser... Você foi judicializado também. Não deixa de ser. Não deixa de ser uma desjudicialização, né? Rapaz, eu sou exemplo vivo da desjudicialização. Bem, comecei a ver o tema, né? Ontem recebi o convite ontem, né, do Augusto. Disse, olha, eu vou, porque agora eu tenho recebido, aceita convites instantâneos, né? Não, veja, ele me disse o seguinte, que ele gosta do convite sendo, assim, bem próximo. Isso. Não, Foi ele que me disse isso. Aí ele disse, olha, você quando for me convidar para qualquer evento, qualquer situação, veja, fale comigo um dia antes. Isso, perfeito. Se me falar muito, eu já não sei se eu posso, porque Exato. tem várias programações. Aí eu disse, não, tudo bem. Não, foi Aí, perfeito. ontem eu fiz exatamente isso. Perfeito. E eu pude dizer com convicção, que sempre usando, se Deus quiser, que eu gosto de usar para dizer assim, se Deus quiser estarei presente e graças a Deus estamos aqui. Então, agradecendo a todos esse convite e comecei a ver o tema, né? Melhor, porque esse tema é o tema do momento. A gente tem tido várias mudanças, né? Ao longo dos anos, desde que eu entrei no cartório, 2008 até hoje, o registro eletrônico, o uso do campeão extrajudicial,
o divórcio, o extrajudicial. Então, mudanças a cada dia que a gente tem que estudar e ficar atento a isso. Eu comecei a olhar, né? E esse tema me interessa porque vai trazer maior movimentação para o mercado, acredito. E a gente tem preocupações, né? Eu tenho falado com o Ricardo para a gente estudar a questão da execução extrajudicial para evitar nulidades, porque agora eu tenho até um papel mais atuante nisso, porque eu também sou registrador de títulos e documentos, então cuido das notificações. Eu tenho preocupação de não levar a nulidade à execução. E aí é um estudo que a gente quer fazer, aí tem os dois lados aqui. Alguém querendo considerar nulas as execuções, vai defender essa linha, né? E alguém querendo que elas não sejam nulas. Acho que vai ser um negócio bacana da gente fazer esse estudo. Eu comecei, por exemplo, e aí eu tenho, pegando o artigo 22, né, que foi alterado, tem o parágrafo 3º. Aí vem das anotações, doutor Rafael. Comecei a ler aqui, né? Alienação fiduciária da propriedade superveniente. A primeira dúvida foi, o que é essa propriedade superveniente? Aí diz assim, adquirida pelo fiduciante. Então, ele tinha uma propriedade, no exemplo do doutor Rafael colocou, 1 milhão, financiou 400, teoricamente ele teria um lastro econômico de 600 mil. Mas só que essa propriedade ele transferiu para o banco. Então, o que se entende que ele adquiriu uma propriedade superveniente, né? Adquirida pelo fiduciante. Em que momento que ele adquire isso? Não está dito aqui, adquirida pelo superveniente, ou seja, adquirida pelo fiduciante, ou seja, ele foi pagando, porque na verdade ele já tem um lastro no início, não é? Porque ele só financiou 400, mas ele transferiu a propriedade toda. Economicamente ele tem 600 mil, mas juridicamente ele não tem nada. Ele começou a pagar. Aí o que é isso aqui, adquirida pelo superveniente? É susceptível de registro, a gente já vai registrar agora. É susceptível de registro no registro de imóveis desde a data de sua celebração. Então, celebrou, pode registrar. Ok. Aí ele traz um negócio, porque eu gosto, eu sou fã do Ponce de Miranda, né? Eu acho que ele era engenheiro, então, ele tem um raciocínio fantástico, ele tem aquele negócio dos planos da existência, vigência, eficácia, e aquilo ali norteia várias coisas que a gente pensa. Então, tornando-se eficaz a partir do cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída. Ou seja, então não tem eficácia. Ele vai existir, tem validade, mas não tem eficácia. Mas será que não tem eficácia mesmo? Por exemplo, aquele credor da propriedade superveniente nada pode fazer? Por exemplo, numa invasão, em relação ao devedor, ele não tem eficácia nenhum negócio que ele fez? Eu penso que não, eu penso que tem alguma eficácia. Então, qual é a amplitude dessa eficácia, né? E aí, vendo isso aqui, Ricardo, eu pensei na questão do Minha Casa Minha Vida, porque eles, não, ele não pode alienar. Mas se só vai ter eficácia depois que ele cancelar, então quando ele cancelar, aquele contrato já não tem mais eficácia. Ou seja, se ele está suspenso, ele poderia fazer, mas não vai ter efeito nenhum, porque só vai ter efeito depois que ele cancelar a propriedade fiduciária do devedor, do credor, do primeiro credor da Caixa. Então, será que isso poderia ser óbvio se aquele fizesse um negócio que não vai ter? Por outro lado, para que vai interessar ao segundo credor algo que não tem eficácia? Então, são essas dúvidas só desse primeiro artigo aqui para dizer como esse curso aí tem coisas a serem respondidas, né? É por aí. Eu ia até falar alguma coisa, mas eu acho que melhor passar direto para ver. Veja, eu diria assim, o direito... Então, eu acho que todo mundo que estuda direito, que aplica o direito, ele deveria conhecer um pouco de lógica. Isso. De engenharia. Você foi engenheiro, então eu acho que isso facilita bastante. E por mais que a gente tenha uma lei nova, vamos dizer assim, ela pega institutos que existem há centenas de anos. E eu acho que você foi cirúrgico. Do seu ponto de vista, que a gente começou a falar aqui de alienação fiduciária superveniente, eu fui o primeiro deles, mas a gente não explicou propriamente o que é isso, né? A gente tem, no caso da hipoteca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, que já são eficazes, vamos dizer, sendo imediato. O terceiro já pode iniciar a execução. Mas no caso da alienação fiduciária, a gente tem uma diferença que, para mim, dentro da lógica jurídica, é fundamental e é o que diferencia a hipoteca da alienação fiduciária. Na hipoteca, eu tenho direito de preferência ou de prioridade em relação a um bem que é de terceiro, que é de Augusto. Então, eu tenho aqui a preferência de um terceiro credor que vier, se eu sou o credor hipotecário, eu tenho prioridade nessa execução. Salvo numa situação lá de concurso de credores, que a gente vai para uma
por uma regra específica. No caso da alienação fiduciária, eu tenho a alienação do bem, né? Como se fosse, não é venda, mas no conceito, vamos dizer assim, mais usual, seria a transferência da propriedade para o credor de forma resolúvel, ou seja, é uma propriedade que ela é resolúvel, ela pode se desfazer em caso de pagamento, mas o proprietário efetivamente não é aquela pessoa que deve, e sim o credor. E por isso que eu preciso dar esse nome de alienação fiduciária superveniente, porque o devedor ele já não tem mais o poder de disposição em relação ao bem, porque ele tem apenas uma expectativa de direito futura. E essa expectativa de direito futuro é um direito de aquisição, que é um direito de aquisição caso ele quite o débito, a propriedade ela se resolve, ou seja, ela se extingue e volta para o devedor. Então, por isso que é chamada de alienação fiduciária superveniente. Ela se assemelharia à hipoteca de segundo grau, mas ela é ineficaz. Ela, no meu entender, ela é válida, ela é existente, mas ela é ineficaz porque o devedor ele não tinha propriedade. Se ele não tinha propriedade, ele não poderia alienar a um novo credor. Restaria ele apenas recarregar ao mesmo credor, ampliando. Se ele tinha um imóvel que valia 1 milhão e tem 400 mil de débito, ele, sei lá, pega mais 400, pega mais 300 para o mesmo credor, dentro da mesma garantia. Mas uma nova garantia de segundo grau, no caso da hipoteca, eu não tenho como fazer porque proprietário eu não sou. Então eu tenho que alienar então, o negócio jurídico existente, válido, por isso que ele é registrável, mas ele é ineficaz. Ineficaz como garantia, mas como negócio, sim. Então, como garantia, ele é ineficaz porque eu não posso executar. Então, ele é ineficaz do ponto de vista de garantia. Mas ele é eficaz sobre vários aspectos. Por exemplo, eu posso, como credor de uma garantia superveniente, chegar e dizer, essa alienação fiduciária remanescente aqui é apenas 100 mil reais, por exemplo. Ele pode chegar lá, paga os 100 mil, se subroga naquele crédito e aí passa a ser credor da totalidade da garantia. Então, assim, dá mecanismos que possibilitam aquele credor tornar, vamos dizer assim, uma alienação fiduciária superveniente e alienação fiduciária real, plena, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar dessa forma. E eu acho que o doutor Valdeci fez as considerações, mas já respondeu elas no sentido de dizer que nada mais é do que um negócio jurídico com condição suspensiva, por exemplo. Ele é válido, ele é existente, mas ele tem uma eficácia sob o ponto de vista de garantia ineficaz. Ele não gera nenhuma eficácia jurídica. O negócio jurídico, a promessa de compra e venda com a condição suspensiva, ele é ineficaz? Veja, parcialmente sim, mas isso quer dizer que nenhum das condições e cláusulas tem validade ou algum tipo de eficácia? Não. Dentro dos limites do que lá foi pactuado, tem eficácia, mas como compra e venda ou como promessa de compra e venda, ele é ineficaz até que aquele negócio se aperfeiçoe. Então, assim, é tal como a alienação fiduciária superveniente. Com garantia, ele não tem eficácia. Mas tem várias outras condições que a própria lei traz que permitem ao credor tornar aquele negócio, assim, efetivamente eficaz, sem querer ser redundante. É sobre aquele ponto, né? Ele é ineficaz em relação àquele ponto específico. Com garantia, ele é ineficaz aqui, mas possibilita ao credor superveniente tomar diversas medidas para fazer valer, vamos dizer assim, o seu direito de executar. E vamos dizer assim, eu me escrevi sobre isso, enfim. Dentro da sociologia da garantia, às vezes o simples fato de você ter garantia vale mais do que propriamente o que ela representa do ponto de vista jurídico. Então, o devedor, que ele tem um cara nas suas costas e tem ali gravando o seu imóvel, ele vai se preocupar muito mais em pagar um credor superveniente do que o credor que vai, no máximo, ligar para você. Então, eu acho que o simples fato de gravar o imóvel, ainda que não seja eficaz, por si só, já torna um problema para o proprietário daquele imóvel. E aí, vamos dizer, eu acho que a lei também foi feliz, de certa forma, em alguns pontos, de criar mecanismos para dar àquele credor superveniente diversos elementos para possibilitar esse fazer. E a alienação fiduciária, como lei, ela veio agora do ano passado, mas já tinha pareceres antigos exatamente para resolver aquela questão do pró-soluto, que é um problema no mercado, né? Muitas vezes se diz aí para quem está nos ouvindo aí, às vezes a pessoa vai financiar, por exemplo, 70% do imóvel, que é o que o banco dá como crédito, mas ela não tem os 30% para pagar à vista. Então o que acontece às vezes é a construtora chega lá, aceita financiar, sei lá, os outros 10%, os outros 15%, mas seria o tipo de garantia. E já existia pareceres que tratavam na possibilidade da alienação fiduciária superveniente exatamente utilizando esses mecanismos. É um negócio jurídico, condição suspensiva, etc. E aí ele faz com que, se você quitar o seu imóvel, eu passo a ser credor.
E também, se o banco executar a alienação fiduciária e houver algum valor remanescente, sei lá, o cara tem 100 mil, o banco vendeu por 400, esses 300 que sobrou, ao invés de ele pagar para o devedor, ele paga ao credor superveniente, porque é como se ele passasse a ser não apenas um credor superveniente, mas também um cessionário dos direitos. É como se o devedor ele tem um duplo direito. Ele tem um direito real de aquisição ao imóvel, caso ele quite a dívida, então resolve-se a alienação fiduciária, ele passa a ser esse direito a uma aquisição futura, como também ele passa a ser um titular de um crédito eventual. Esse crédito eventual, caso o banco consolide, o credor consolide, pode ter algum valor remanescente a ser resolvido por ele. Então, há um duplo direito. Um direito à aquisição do imóvel e um direito a um eventual crédito, caso ele fique devedor. Na alienação fiduciária superveniente, você cria um guarda-chuva e aquele credor passa a ter, de certa forma, uma prioridade em relação às duas coisas. Seja, caso se resolva a garantia, seja, caso eventualmente tenha o crédito eventual. Doutor Augusto, posso ir? Pode? Bem, eu tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo fazia capteia, amado mestre, é o Rolando Lero, né? Então, captei aqui, porque eu realmente estava com o que é essa propriedade superveniente? Eu acho que do debate aqui surgiu a seguinte ideia: essa propriedade superveniente é a propriedade mesmo que ele tem, que ele terá, porque ele precisa cancelar a primeira alienação. Quando ele cancelar essa alienação, a propriedade vem para ele. Essa propriedade, eu estou entendendo que é a propriedade superveniente, que ele agora vai alienar efetivamente para o segundo credor. Então, a propriedade superveniente que trata aqui é a propriedade do imóvel que foi dado em garantia, que não é dele agora no momento, e será superveniente no momento em que ele quitar, porque a eficácia dessa alienação só vale a partir do cancelamento da primeira. Então, podemos concluir que essa propriedade superveniente é a propriedade do imóvel dado em alienação? Seria essa a interpretação? Eu entendo que eu já estou falando em alienação fiduciária superveniente. Então já é uma propriedade fiduciária superveniente, que é como se o imóvel nem retornasse ao devedor. Automaticamente já sai de um... Sim, mas se a gente pegar, na lógica vai ter esse momento, né? Porque no momento em que ele quita para o primeiro devedor, para o primeiro credor, ele seria o proprietário. Porque ele só vai poder transferir aquilo que ele receber. Então, nesse instante... No registro cancela a primeira? Não. Cancela a primeira, né? Quando ele quitar a primeira... Não. Quando o registro da segunda alienação, a superveniente, ela é registrada, mas não tem eficácia porque ele não tem propriedade. Isso. Então, ele está alienando aquela propriedade que ele supervenientemente... Sim, que ele supervenientemente receberá quando ele cancelar a primeira alienação. Aí ele cancela, passa a ser proprietário, mas imediatamente ela passa para o outro. Então, no registro de imóveis, a gente vai ter o seguinte: estou imaginando, vou ter uma verbação do cancelamento da primeira alienação e já dizer nesse cancelamento que a propriedade fiduciária passou a ser do segundo credor. Isso. Acho que esse Aí eu posso imaginar, do ponto de vista processual, que quando você tem a quitação, por exemplo, o imóvel era 1 milhão, o débito era 400 mil, mas ele já pagou 100, está 300, e aí tem as despesas, tem juros, tem um bocado de coisa. Esse segundo credor tem legitimidade de questionar esses valores, porque ele fica com o saldo da venda, menos o débito e as despesas. Isso no caso de uma consolidação. Aí seria consolidação diferente. Isso. Mas seria totalmente diferente. Que com a consolidação muda também o cenário todinho. Aí a superveniente cancela. Acabou-se a superveniente. Mas eu vou Mas ele não tem o saldo? Mas ele não tem o saldo? Ele não vai ser o saldo? Não. Porque a ideia toda da propriedade superveniente, e no meu entender, por exemplo, quando você faz a alienação fiduciária uma propriedade superveniente, já fica uma figura meio... Anômala. Não é isso, não é técnica, porque, por exemplo, para mim, a alienação fiduciária ela não é uma cláusula suspensiva. Ela jamais pode se caracterizar ou se configurar em cláusula suspensiva. O que ela gera é propriedade resolúvel em face do credor fiduciário. Propriedade resolúvel. O domínio é do credor fiduciário. Acabou-se. Não é o domínio pleno, mas é o domínio. Mas a primeira. Claro que é a primeira, mas eu estou dizendo o seguinte. Segunda. Pois é, Valdir, mas a segunda, pela lei, a alienação fiduciária do direito superveniente
você vai ter que registrar no teu cartório assim que o devedor fiduciário, por exemplo, constituir, se tinha sobra, óbvio, né? No momento lá que ele está fazendo. Sim. Ele vai constituir uma alienação fiduciária da propriedade superveniente com um outro credor, que só se imagina isso com outro credor, e aí vai levar a registro e você vai ser obrigado a registrar. Sim, acabou-se. Eu ainda discuto isso, por exemplo. Não creio que no Minha Casa Minha Vida seja possível isso. Não é possível. Porque uma coisa inibe a outra. É natural, uma anula a outra. Se é inalienável. Mas ela está se sem é... eficácia. Mas não importa. Mas não importa. Se é inalienável, aquilo sim era uma mera expectativa. A discussão é se é a expectativa de direito ou se é um direito expectativa de retomar o imóvel, de recuperar o imóvel, né? Aí são outras coisas, outros 500. Mas, fundamentalmente, em face de funding sendo programas governamentais voltados a resolver o problema da moradia. Para mim, é indiscutível. Claro que isso vai depender de... Mas qual o prejuízo da Caixa? Qual o prejuízo da Caixa? Veja bem, ele fez um negócio de alienação. Propriedade da Caixa. Minha Casa Minha Vida. Ele não pode vender. Perfeito. Aí ele faz uma alienação da propriedade superveniente, que só vai ter eficácia quando ele pagar a Caixa. Antes disso, não tem eficácia alguma. Alguma em termos. Não teria prejuízo, então, esse primeiro crédito. Aí, mas teve interessante, porque se tem um lastro, ele só está fazendo porque tem um lastro. Ele está precisando daquele dinheiro para alguma coisa. Tem lastro no que ele fez da casa. Aí o banco, um segundo banco, diz, eu te empresto. Eu estou de olho nesse saldo aqui que você tem. Tem saldo e eu empresto a você. A Caixa não vai ter prejuízo algum com esse negócio. Ele está lá, registrado, melhor do que os de gaveta, inclusive, que existem hoje, né? Então, esse não é nem gaveta, está lá registrado, é superveniente, e a Caixa vai dizer, não, mas eu não quero. Mas não quero por quê? Qual é o prejuízo que você tem? Não, eu não quero. Não quero porque é proibido. Se não é proibido, qual é o prejuízo? Eu só acho diferente, eu só acho que no Minha Casa Minha Vida ter esse lastro aqui é difícil, porque tem todo um sistema, né? Aí a gente pensa... É porque o problema é que... É porque tem uma questão aí que a gente quebra todo... É porque tem um sistema todo de subsídio. Assim, é claro, o subsídio, né? Ele já geraria um lastro em relação ao valor de mercado do imóvel, entendeu? Entendi. Para mim é absolutamente incompatível. É por isso. Né? Eu não sei o que está sendo discutido pela Caixa, eu estou falando como advogado amante do direito imobiliário. Então eu estou dizendo o seguinte, eu gosto do direito imobiliário, eu estou me apegando a questões técnicas, né? Para mim é incompatível. Mas o que Valdeci está dizendo, por exemplo, também não valeria, porque se decidir, por exemplo, que vale para... Vamos imaginar que o judiciário decida isso, porque acredito que não vai acontecer nenhum banco fazer esse tipo de operação quando o lastro for fundo público. E imóvel voltado para a finalidade social da moradia. Mas não vai precisar de anuência nenhuma do primeiro credor fiduciário. A lei é clara nisso. Por isso que eu acho que é interessante, isso é muito bom, por exemplo, para todo tipo de crédito comercial. Isso é fantástico, isso muda muito a história de tudo, né? E permite digamos, uma situação muito mais favorável que os bancos mesmo, as instituições todas, que não precisa ser necessariamente um banco. Qualquer instituição autorizada a operar. Uma obtenção de crédito pelo setor comercial de obter o crédito com uma taxa de juros muito menor. Exatamente. Refinanciando, vamos dizer assim, isso o próprio imóvel. Eu acho que vai ser fácil. Bem, mas tem outro aspecto também que eu queria levantar, só como para fomentar a discussão da gente. A gente sabe que o mercado de imobiliário, por exemplo, o valor de mercado do imóvel é flutuante. Ao longo do tempo você pega que teve bolhas, né? Eu nem vou tocar o assunto da quebradeira que teve no mercado americano, exatamente por conta de se subprime, exatamente, né? Ou seja, de conceder vários créditos em cima de uma mesma garantia, né? E por instituições diferentes. Veja, e até securitizar também, né? Quando você securitiza e aumenta o valor daquela garantia, você joga para... Quatro instituições. Exatamente, fica um negócio meio estranho. Mas sem tocar no assunto lá americano, partindo para prata da casa aqui, né? Como é que você vai admitir algumas coisas, né? Sem esse aspecto, eu já toquei do Minha Casa Minha Vida, mas se você pontuar que pode haver uma flutuação muito grande.
Claro que essa flutuação ela vai repercutir até no exercício desse alienação fiduciária da propriedade superveniente. Por isso que eu discuto, entendeu, senhora? Queria ver a tua opinião também sobre isso, porque é muito interessante, né? Como encaixar isso tudo e a gente conseguir superar problemas que podem desaguar no futuro breve aí em coisas mais difíceis. Sem contar ainda, por exemplo, no concurso de credores, que não vai acontecer, por exemplo, no caso de uma pessoa física que está comprando para uso próprio, e não quero trazer à tona porque seria outra polêmica, a lei de superendividamento, né? Não dá para trazer a lei do superendividado aqui, senão vai tumultuar mais ainda. Mas o fato é o seguinte, se for uma alienação fiduciária lastreando uma ou várias, né? Lastreando uma operação comercial, ainda assim isso tem uma repercussão enorme, por exemplo, numa recuperação judicial. E a extraconcursal? O extraconcursal vai ser considerado também para aquele que firmou até uma propriedade, uma alienação de propriedade superveniente, mas o imóvel perdeu o valor de mercado ao longo do tempo. Esse vai ter direito a ser extraconcursal numa recuperação judicial. Então o problema é tão grande, né, que a gente realmente vai ter que entender a partir da interpretação que o próprio judiciário vai dar sobre isso. Sem dúvida. Eu queria, notando aqui, que é muita informação, realmente muitos temas que você acha que é simples e ele vai criando um volume aí fora do normal. Primeiro, em relação a essa questão do Minha Casa Minha Vida, só para fechar aqui também o que eu acho que é um pouco do que vocês dois falaram. Eu, particularmente, o fato de o imóvel ser inalienável, não acho que seja um problema para a superveniente exatamente pelo fato de que a eficácia ela é posterior. Eu acho que a inalienabilidade ela já é presumida, porque ele nem proprietário era. Então, partindo da premissa natural das coisas, aquele imóvel ele já era inalienável pelo fato de não ser proprietário. A propriedade era do credor. Só que eu constituir uma AF superveniente, nos casos Minha Casa Minha Vida, pode ter um problema que eu diria que não é nem jurídico, às vezes ele é contratual. Às vezes o contrato Minha Casa Minha Vida, ele diz que você não pode onerar o imóvel. E a AF superveniente, querendo ou não, por mais que seja ineficaz posterior, eu estou onerando o imóvel ali. Então isso pode gerar um problema contratual para o beneficiário do programa. E aí ele pode ter, sei lá, eu não sei qual é a consequência, mas pode ser uma perda de um subsídio, vencimento antecipado da dívida, alguma questão que não está propriamente ligada à questão jurídica registral, vamos dizer assim, ou da garantia propriamente, mas a questão de um inadimplemento contratual, que ele diz lá que eu não posso onerar o imóvel novamente. Por mais que seja ineficaz, eu gravei lá, a alienação fiduciária ela foi constituída. Então, pode gerar um problema de interpretação, eu diria, contratual do que foi pactuado. Mas não como, vamos dizer assim, Minha Casa Minha Vida, eu acho que o cartório não deve registrar, porque é inválido, vamos dizer assim. Então, acho que vamos dizer, um pouco do que cada um de vocês falaram aí. Em relação à questão da crise dos subprimes, vamos dizer assim, os problemas que a gente pode ter, eu acho que a lei também pensou um pouco em como resolver isso de alguma forma, né? Eu diria que em relação ao crédito que for imobiliário, e o que é que eu chamo de crédito imobiliário? Se a gente está falando de garantia imobiliária, pode-se pensar crédito imobiliário. Crédito imobiliário é aquele que foi dado para a aquisição do imóvel. Então a lei ela foi muito feliz em separar esses dois tipos de alienação fiduciária. Eu tenho a alienação fiduciária decorrente do crédito imobiliário, seja ele no SFH ou SFI, e a lei diz o seguinte: consolidada a propriedade, eu quito a dívida. Qual é a lógica da lei? O cara vai perder o imóvel, ainda vai sair devendo. A lei, quando foi pensada lá em 97, veio nesse aspecto. Consolidou, você tem a quitação recíproca. Mas ela pensou também para os outros tipos de crédito, no sentido de dizer, fora do crédito imobiliário, para não ter um problema de superendividamento, para não ter um problema, vamos dizer assim, estrutural, de o cara perder o imóvel, sair daqui e ainda ficar devendo, que foi um dos problemas dos Estados Unidos, não só por isso, mas por um problema de avaliação também, que eu diria que aqui a gente tem um mercado muito mais bem regulado do que tem nos Estados Unidos. Mas fora desse cenário, eu também não posso ter um problema para o credor, de ter uma garantia que vai acabar prejudicando, né? Tem o inverso, né? A gente tem um problema do pacto comissório, que o credor não pode chegar lá e ficar com o bem em uma zona de dívida pequena, mas eu também não posso ter o inverso, de o devedor quitar uma dívida de 1 milhão por um imóvel que vale 400. Então, essa questão do problema da flutuação do imóvel para o crédito imobiliário, isso é um problema do banco, e vamos dizer assim, eu acho que está dentro do risco dele, se o imóvel ele comprou por 800 e depois o imóvel passou a valer 600, aí é um problema. Isso não é comum aqui no Brasil, mas vamos dizer assim, isso é um problema que o banco tem que botar na conta dele.
Mas, no caso de um credor que recebe um imóvel em garantia por uma dívida que não está relacionada à aquisição do bem, isso pode ser decorrente de um problema da avaliação dele. Porque no momento que ele avaliou lá atrás, ele deu em garantia achando que o imóvel valia 4 milhões, quando ele foi executar só valia 2, eventualmente. No caso do crédito imobiliário, isso está diretamente vinculado ao preço que a pessoa pagou. Então, já tem uma avaliação por si só que faz sentido. Então, a lei ela trouxe muito bem de separar. Então, se eu executo a alienação fiduciária decorrente de um contrato de aquisição de imóvel, a dívida é quitada. O devedor, ele sai sem dever nada, em tese. Ele pode sair devendo IPTU, condomínio. Não, só para deixar claro, continua assim. Continua assim. Não, isso só não mudou. para quem está nos ouvindo. Claro. Isso não mudou. Certo. O que mudou foi para os outros tipos de garantias fora da aquisição do imóvel. Então, o banco vai lá e dá 500 mil e pega o imóvel em garantia. Se quando ele for executar a dívida for superior ao imóvel, não faz sentido o devedor se beneficiar e quitar uma dívida por um imóvel que vale menos. Então, ele executa a consolidação, fica com o bem ou leva a leilão, e se a dívida for maior, ele apura lá um saldo devedor. Eu acho que esse é um dos pontos, inclusive, polêmicos da lei, porque ele diz que, primeiro, que foi uma redação infeliz. Ele botou lá de forma invertida, que já por si só já gera uma confusão. E o segundo é que ele utiliza o referencial mínimo da arrematação. O que é o referencial mínimo da arrematação? Porque ele diz que o referencial mínimo da arrematação é o valor do imóvel, mas o credor pode considerar um lance de até 50%. Então, o referencial mínimo é o valor do imóvel ou é até 50%? Então, isso por si só já gera uma dúvida, né? Então, o credor ele vai executar, vai deduzir que valor, né, para poder executar o remanescente. E esse remanescente ele vai fazer através de uma ação de cobrança para apurar esse valor remanescente, ele já pode entrar com a execução direta. Então, eu acho que esse é um dos pontos, vamos dizer assim, mais polêmicos, que a lei poderia ter sido um pouco melhor, mas o simples fato de já separar esses dois mundos, eu digo que é algo muito positivo. Tranquiliza quem está comprando o imóvel, né, e de certa forma traz para os demais credores uma certa tranquilidade que ele não vai quitar, não vai precisar ir para a execução extrajudicial, por exemplo, para poder não ter o risco de quitar aquela dívida por um imóvel que vale menos. Então, era uma dúvida, eu até frisei bem isso, porque era uma dúvida que muita gente tinha, né? Quando a lei saiu, e que quando vai ler, aí não, então não vai quitar mais aquela questão, eu tô prestes a perder o imóvel, mas será que com isso ainda vou ficar devendo? Ainda vou ficar, e a lei, isso aí não houve alteração, a não ser... A quitação já havia antes, no modelo original, para que adquire imóvel, né? Isso. Aí a dúvida é, eu vou quitar ou não vou quitar? Eu acho só que tem que ter aí um problema, uma sensibilidade, na verdade, do tipo de contrato que você tem. Porque hoje você tem, por exemplo, o home equity, o pessoal chama, uma nova modalidade de crédito que você dá o seu próprio bem, que você mora em garantia, para pegar um crédito com algum objetivo específico. No meu entender, o home equity não entra nessa lógica do crédito imobiliário. Por mais que seja o imóvel que você mora, aquela dívida não foi dada com o objetivo de você adquirir o imóvel. Então, você pode acabar caindo achando que está dentro dessa lógica, porque, não, é o bem que eu moro, etc. E aí entra numa outra lógica que o Dr. Ricardo falou também, mas eu posso dar, e aí? E a empeorabilidade, eventualmente, que esse é um tema também muito sensível, que eu diria que os credores precisam tomar muito cuidado, principalmente porque a lei também passou a prever o que já era utilizado. A lei, na verdade, normatizou muita coisa que já era utilizada na prática. Que a lei foi pensada dentro da lógica de quem está comprando o bem e está dando garantia, mas ela começou a perceber que tem garantias de terceiros. A alienação fiduciária prestada por terceiros para uma dívida de outra pessoa. Então, ela passou a prever esse tipo de situação. Mas, no caso de um crédito em que foi dado em garantia um bem de família prestado por terceiro, eu diria que o credor tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Porque se é um bem de família, foi prestado por terceiro e esse terceiro não se beneficiou da dívida, há o risco dessa garantia eventualmente vir a ser considerada ineficaz ou, sei lá, não possível da execução por ser bem de família. Então, é um tema que é sensível, vamos dizer assim. Então, não existe uma resposta muito certa, nada é tudo muito claro. Você tem que exatamente analisar, é o bem que eu moro, mas esse crédito que está garantido, ele foi decorrente da compra do imóvel ou eu dei ele em garantia por uma dívida nova, vamos dizer assim, de um dinheiro novo que eu recebi? Em resumo, o dinheiro veio para o meu bolso ou foi dado para o vendedor do imóvel? Se foi dado para o vendedor do imóvel, consolidado, quita a dívida. Se não foi dado, veio para o meu bolso, não quita a dívida, e aí você pode perder o imóvel e ainda continuar devendo lá. Então, a superveniente ela tem essa benesse, ela pode ir atrás de outros... Não, isso independe de ser superveniente. A superveniente, vamos dizer assim, é uma coisa extra. Eu diria, independentemente de ser superveniente, a lei separou dois mundos aqui.
ela separou o tipo de alienação fiduciária plena, independentemente de ser superveniente, em que a dívida decorre da aquisição do imóvel, e a alienação fiduciária em que a dívida decorre de um crédito. Sim, mas a minha pergunta para a primeira alienação, ela na consolidação extingue eventuais Se tal. for decorrente da compra do imóvel. Bem, sim. Mas se for, por exemplo, Certo. pode ser que seja a Mas primeira, a mas que eu tenho- superveniente não é para compra do imóvel. nunca vai ser. Assim, Então, na prática, ela nunca então vai ela ser. ela não tem essa limitação. Não tem essa Concorda? limitação. Porque ela nunca vai ser para compra do imóvel. Perfeito. Porque a pessoa- Mas eu queria então retomar aquela minha pergunta, aquela minha posição lá do início seguinte. Esse credor da propriedade superveniente, na minha opinião, ele tem legitimidade para questionar todo o processo que está havendo entre o credor primeiro e o devedor. Por exemplo, se a propriedade vai ser consolidada no primeiro credor, o segundo credor da propriedade superveniente, olha, aceita, eu vou ficar com o saldo da venda, concorda? Então, se ele vai ficar com o saldo da venda, ele tem que olhar os juros que estão sendo cobrados, as despesas que estão sendo cobradas, o valor do leilão. Não, isso é. Ele está fora disso? Isso eu acho que é indiscutível. Olha, ele não pode discutir de novo questões contratuais vinculadas ao contrato de alienação. Não, mas ele tem que ser se está sendo cobrado correto. Ele Não, pode ser ele vai discutir se o processo de consolidação da execução extrajudicial, vamos chamar, se o processo de consolidação ele seguiu a normalidade e está dentro do que é o regular, mas não discutir cláusula contratual. Não, mas ele não está discutindo a cláusula contratual. Ele está dizendo que, apesar da cláusula contratual dizer isso, você está cobrando taxas excessivas. Então Na consolidação, você está dizendo. Na consolidação. No leilão, ele diz assim, eu tenho que ser intimado para o leilão, porque eu posso ter legitimidade para arrematar. Então, eu estou dizendo que A lei trata disso. sim, mas sim, ele pode entrar, mas Eu quero nada, nem intimado de nada. sim, mas não sei, porque esse é o ponto. Eu tenho um contrato, tá lá registrado, e vai ter um leilão e eu não vou saber daquilo que está acontecendo e eu só vou ficar com saldo. Veja, esse é o ponto, né? Então, então ele nem sabe o que é que vai acontecer no final, não sobrou nada. Isso é superveniente, né? O superveniente, ou seja, será que eu não vou incluir mais um elemento na execução? Ou a lei está de tal forma que, meu amigo, você está comprando e até a consolidação você não pode falar nada, é sem eficácia. Na venda evolutiva da execução extrajudicial. Estou brincando, mas são questões que Claro, tem que colocar mesmo. Eu acho que a gente tem que separar muito bem a função do credor superveniente em duas situações. Primeiro, credor como de alienação fiduciária superveniente e garantia imobiliária. A partir do momento que eu consolido, essa garantia ela se extingue automaticamente, porque aquela expectativa que o devedor tinha de ter a propriedade, ela deixa de existir. Ele não tem mais aquela expectativa de voltar a ser proprietário. Se ele não tem mais a expectativa de voltar a ser proprietário, a superveniente também não tem mais expectativa de voltar a ser Mas ele tem um saldo. Pois é. Aí é isso que eu estou falando da divisão aqui. O primeiro é uma alienação fiduciária superveniente, que é a expectativa dele ter a garantia plena. Isso é uma relação que eu diria quase que direito real imobiliário. A segunda é uma relação que eu diria que direito de crédito. E aí a gente tem que até ver de que forma isso está sendo bem construído, se não é o caso, e aí é o que eu falo, antes mesmo da lei já tinha, de certa forma, alguns pareceres, algumas discussões em relação a isso. Se não é o caso dele, de repente, tomar as medidas adequadas para que aquele crédito dele seja garantido em prioridade ao recebimento pelo devedor. Se a lei não resguarda esse procedimento, talvez ele devesse, por exemplo, então eu preciso acompanhar e vou notificar o credor para que ele, ao invés de pagar ao devedor, me pague. Porque, vamos dizer, no procedimento de consolidação, eu não posso também trazer um prejuízo ou um problema para o credor original. Porque o objetivo da lei não foi priorizar, gravar ou criar dificuldade para o credor original. E outro ponto que é bem importante é o seguinte: o credor que constitui uma alienação fiduciária superveniente, ele tem que estar ciente dos riscos que aquilo representa. Sim. Aquilo é uma garantia, vamos dizer assim, até então frágil, né? Enquanto não virar plena, ele tem que ser muito vigilante daquela garantia, porque em tese ele não tem, do seu ponto de vista técnico, registro imobiliário, nada em relação à matriculação. Lá tá eu sou titular do cartório, aí vai lá, sou titular do cartório, tá lá que tem um credor, assina as notas de devolutiva. Tá lá que tem um credor superveniente, aí a Caixa está executando extrajudicialmente o devedor.
Mas aquele credor não está sabendo de nada, ela não notificou, ela não falou nada. Ele disse, rapaz, esse cara está aqui no registro. Para que serve o registro, né? Publicizou um direito ali, potencial, né? Então, ele, na minha opinião, ele poderia questionar essas coisas, né? O valor. Por exemplo, a gente, até Ricardo levantou um ponto interessante, a diferença entre a alienação fiduciária da propriedade superveniente, a alienação fiduciária da propriedade extensiva, né? Acho que foi esse o termo que você A usou. extensão da alienação. A extensão, que é o Recarregamento. Se ele não fosse o recarregamento. Não, mas tem um terceiro item sobre isso, que também distingue, que é a portabilidade da alienação. É verdade. Então você tem... Então são 3 coisas associadas à alienação. Aí eu vou... Então, como fica a portabilidade da alienação com uma alienação superveniente? Ou seja, hoje o devedor pode olhar e dizer, o Banco X está me dando juros melhores. Eu vou ofertar para ele, ele quita o débito com o primeiro credor e ele passa a ser o credor fiduciário da propriedade. Só que agora eu tenho um superveniente que poderia ter alguma prioridade em relação a esse outro banco que está aí. Entendeu? Se é igualdade de condições, será que ele pode dizer, não, se você vai alienar para alguém, Mas eu quero que seja para mim. Mas, Valdecir, eu entendo o seguinte, por exemplo, o credor fiduciário da propriedade superveniente, ele tem a faculdade sempre de ir lá quitar o credor fiduciário originário, Sim. se subrogando naquele crédito, e aí ele vai estar... Sim, mas se ele tem esse direito, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje eu estou numa situação, só tem uma alienação fiduciária. Aí eu posso fazer a portabilidade. Banco Caixa com Banco Itaú. Aí eu posso fazer a portabilidade, sem nenhum problema, eu vou lá e o Itaú passa a ser o credor. Mas agora eu tenho um outro banco, Bradesco, por exemplo, que é o credor da propriedade superveniente. E eu olho aqui e digo, Caixa está cobrando 10% e Itaú está me dando 9%, digamos assim. Eu quero fazer a portabilidade da minha dívida com o Itaú. Mas eu não vou oferecer ao Bradesco. O Bradesco tinha o direito de chegar lá, mas eu não ofereci. Dá na lei a previsão de que eu tenha que oferecer ao Bradesco. Mas pelo que eu entendi, veja, a lei, veja só, você me corrija, mas são coisas distintas. Sim. São separadas. Você que está, vamos dizer, o credor superveniente, vamos dizer, ele está comprando ali, como o Rafael falou, um risco. Sim, mas ele tem os meus direitos. Se não der esses direitos, ele não vai querer. Mas aí é que tá. Aí ele vai diligenciar Sim, mas para ver a apuração de risco dele. se a diligência dele Essa portabilidade, por exemplo, essa portabilidade. Houve a portabilidade, mas não mudou. Sim, mas não mudou, mas poderia ser interessante ter ele tem lá, ele tinha a prerrogativa de quitar. Mas ele não quis exercer aquilo. Mas no momento em que ele vai agora colocar com o Itaú, ele diz, rapaz, talvez nesse momento eu acho que é melhor eu quitar e ficar com eu ser um único credor. Entendeu? Então, Mas ele continuará com a faculdade. Isso. Eu gosto do eu quero saber se isso... Você vem com a coisa, ele vem com o trem. Tal coisa, ele não, então, rapaz, isso aí tá bom, esquece. Mas eu acho que a resposta que ele está buscando, veja só. Mas eu achei, não tô falando isso, mas Mas isso é fácil, porque, de certo, o credor fiduciário da propriedade superveniente, ele vai colocar cláusulas no contrato dele que assegurem, por exemplo, numa portabilidade, igualdade de condições de ofertar a mesma taxa de juros para o banco que ia ser portado. E aí, de repente, o seguinte, ele pode puxar para ele a portabilidade, se for uma instituição financeira que opere também com esse tipo de coisa. Pode ser um terceiro também. Pode ser um terceiro que não tem nada a ver. Né? Nem banco, né? Nem banco, né? Então, tudo que a gente está discutindo aqui é possível de ser solucionado do jeito que a senhora falou, com os riscos inerentes à própria operação dessa alienação fiduciária inserida no contrato, superveniente inserido no contrato, e estaria reservado. Quero fazer só porque me lembrei agora aqui, na hora que você estava falando do home equity, né? Que é um nome novo para uma coisa antiga já. Eu estou aprendendo coisa aqui, já anotei. Mas veja, pesquisar aqui. Tá, eu não vou
dá tiro no meu pé, mas é que o pessoal diz que eu assessorei pelo Vaz de Caminho, mas eu não. Isso é errado, tá na carta, tá? Não foi nada de assessoria consultiva para ele fazer a carta, não. Mas o fato é o seguinte... Ele até pediu proposta, mas... Você terá pouco de moeda de ouro só. Mas o fato é o seguinte, quando você fala em home equity hoje, mas antigamente, e tem ainda hoje, você tem na Caixa, por exemplo, o empréstimo sem destinação específica, e mudou o nome, mas essa operação existe no mercado. E você pode onerar realmente. Aí eu fiquei com esse... O que Rafael levantou foi uma coisa interessantíssima. Que veja, olha o tamanho do abacaxi para quem inadvertidamente, por exemplo, né, dá o imóvel, que é o único dele de residência, sem dúvida, tá? E é possível, é válido isso, em tribunal não, os tribunais não desfazem esse negócio, tirando um novo empréstimo, que ele está dando espontaneamente no imóvel dele. Então teria que se garantir também a rigidez do próprio contrato. E é possível isso. Mas e o problema agora, em relação de não ser mais a aquisição originária do imóvel, né? Isso. Aí não quita a dívida, ele vai sair da dívida, vai perder o imóvel, ele vai sair da dívida. É outro problema, né? Se bem que, e já tentando responder alguma coisa pro Valdez, também tomando a palavra de Só, e tem que ter mais cuidado também para no contrato, até do banco, vamos dizer assim, conforme a lei e tal, e aí vinha essas interpretações. Isso. Se você coloca conforme... É aquele grande risco. É o risco pro banco. Quando às vezes você vê um contrato, de acordo com a lei tal, artigo tal. Aí você... mudou a lei. Não, peraí. Aí você diz assim... Coloquei a interpretação que você está dando a esse artigo. É melhor. Aqui, é melhor botar o texto do que o artigo. A gente tinha que pode mudar, né? Pois é. Que no contrato, de vez em quando, é bom você colocar a cocada de coco do coqueiro da praia. Isso. Então, é dúvida, né? Mas o fato de que o Valdez está levantando é o seguinte: depois de consolidada a dívida, né, Sônia? Nos leilões que se seguem, e isso eu vi que foi uma inovação boa, por exemplo. Antes você tinha que fazer em 30 dias da consolidação, você fazer o leilão. Pronto, era isso que eu mudou para você perguntar. sobre essa questão do leilão e dessa retomada, como é que está agora o procedimento. Eu acho que é bom isso aí. Foi muito bom. Beijo. Mas se sobrar dinheiro no segundo leilão, cobrindo todas as despesas, aí vai pro credor fiduciário dessa propriedade superveniente, ou então, se não houver isso, vai pro próprio devedor fiduciante, que vai receber o valor lá, né? Duas coisas aí. Primeiro, em relação a essa questão da portabilidade, eu diria que são dois temas polêmicos que eu até vou preferir não responder. Vou deixar aqui a polêmica no ar, até para o pessoal de boas. Olha aí. Dois temas que a lei não respondeu e que são polêmicos, e inclusive cabe meu artigo aí, quem estiver procurando tema. Primeiro é o seguinte, pensando registral aí, doutor Valdeci, como engenheiro lá, né, cartesiano, a gente vai ter o registro da alienação fiduciária para o Itaú, vamos dar um exemplo. Aí eu tenho a alienação fiduciária superveniente para o doutor Augusto, pessoa física, credor. E depois eu tenho, eventualmente, a portabilidade do Itaú para o Santander, como registro, do ponto de vista sequencial, posterior à alienação fiduciária superveniente. Então já surge a primeira dúvida. Como é que um registro posterior vai ter prioridade em relação ao registro que é anterior, que é a superveniente? Então, vamos dizer, isso é um problema registrar, mas eu acho que aí é uma questão, vamos dizer, de lógica. A portabilidade, na verdade, é uma substituição. O novo credor da portabilidade, ele está se subrogando nas situações e condições daquela garantia inicial. Então, eu estou, na verdade, trocando uma pela outra. Eu não preciso respeitar a ordem de prioridade dos registros. Pensando como Pons de Miranda, considerando que ali é a eficácia, como ele diz que a eficácia está suspensa, que não tem eficácia, só vai ter eficácia quando a primeira for cancelada, é como se ela não existisse naquele momento, né? Então vai haver a portabilidade, teoricamente, independente disso. Eu só acho que teria que ter uma notificação. Bom, aí o que eu digo só é, pensando no princípio registral de engenharia, eu vou ter um registro posterior que vai ser prioridade em relação ao posterior. Já é uma inovação. A gente precisa quebrar a nossa cabeça de pensar, a gente precisa entender o direito como meio e não como fim. Então, precisa estar todo mundo muito alinhado. Então, o doutor Valdeci estando alinhado, para mim eu fico tranquilo. Ele já afirmou aqui que está alinhado. Tá tranquilo. Que vai ter prioridade em relação ao superior. Eu só pergunto se esse credor vai ser ou não notificado, vai ser ou não ofertado a ele. Segundo ponto, que aí eu acho que faz sentido. A lei não fala, mas eu acho que faz sentido. Então, vamos lá.
eu tenho aqui uma garantia para o banco X de um imóvel que vale 1 milhão e que tem uma dívida de 100 mil. Aí eu vou lá e faço uma alienação fiduciária superveniente em favor de Rafael. Rafael analisou, o imóvel vale 1 milhão, a dívida de 100 mil. E aí esse credor originário, ele quer recarregar aquela primeira garantia. Ele quer manter a primeira garantia e quer recarregar. O que era 100, ele quer transformar em 400. Eu posso fazer isso sem a anuência do credor superveniente? A lei não fala disso, mas é um ponto que eu acho que aí sim faz sentido. Você levantou o problema. Porque quando o credor superveniente ele fez análise, ele levou em consideração a dívida de 100. Se eu quero recarregar, eu quero colocar mais dívida naquela primeira garantia, aí eu acho que aquela expectativa de direito que era 1 milhão para 100, agora vai ser 500 para 100. Então, isso interfere no direito dele, e aí sim eu acho que ele precisa, não é nem ele ser notificado, eu acho que precisa ter uma anuência dele em relação, porque ele vai fazer um aditivo para poder, vamos dizer, incluir esse adicional no registro de imóveis, aí sim eu acho que precisa. Mas aí no contrato dele ele poderia botar essa exigência. Pode, nesse segundo contrato. Nesse segundo contrato. Que teria que haver notificação sob pena de invalidade do vamos dizer, da impossibilidade. Ele vai dar crédito, ele não vai dar crédito. O fato é que se ele não tiver a anuência do superveniente, ele vai estar em risco essa segunda garantia. E aí ele seria uma reação, seria uma condição essa notificação. Aí poderia se colocar no contrato. Acho que isso é um ponto, você foi aí. E aí, veja, eu quero trazer a importância de nós advogados. Porque é o seguinte, mostra de novo aí pra mim. Não, desculpa. É porque eu sempre quebro o protocolo, o pessoal nunca quer que eu mostre aí o bastidor, mas eu sempre mostro, sabe? Eu sempre brinco. Entendeu? Já estão puxando nossa aqui. Não, já estamos assim, avançando no tempo, mas. Então vou só finalizar e puxar aqui a sardinha para o nosso lado, advogado. Que é o seguinte, como a gente está lidando em direito real, que ele é quase exauriente em relação às questões procedimentais, a gente esquece a importância do contrato. Então, a gente trouxe aqui vários elementos que se resolvem se o contrato estiver muito bem. Então, o fato de ser direito real, o direito real ele é taxativo, ele tem que estar previsto em lei. Tudo bem, como direito real, não posso criar um direito real novo. Mas as condições de exercício desse direito real e o que se aplica, o contrato ele precisa estar muito bem feito. Não só para você se resguardar quando você estiver do lado do credor, mas também para você tomar cuidado quando estiver do lado do devedor. Então, às vezes, as cláusulas contratuais trazem repercussão que não tem, às vezes, de relevância para o registro de imóveis, mas podem ter relevância, por exemplo, para um vencimento antecipado de uma dívida, para um impedimento de um novo registro, de uma garantia para um recarregamento, alguma coisa nesse sentido. E aí, só respondendo, você querer adiantar ainda mais... Não, a gente em relação aos procedimentos... Em relação aos procedimentos, eu acho que a lei também trouxe, eu diria que não foi a principal inovação, do seu ponto de vista, mas ela trouxe questões relevantes. Por exemplo, a lei, quando foi pensada de que o devedor e o proprietário do imóvel fossem a mesma pessoa, porque ela foi pensada no ponto de vista do cara que está comprando uma pedra de imóvel garantia. Mas a lei, e não impedia que fosse terceiro e na prática que isso era do terceiro, passou agora a prever a figura de duas pessoas, o devedor e, se for o caso, o terceiro garantidor. Então, o primeiro ponto no meu entender, quando você ia executar, no meu entender, só precisava executar e notificar o proprietário do imóvel, porque era ele que sofria a consequência da execução da dívida. Assim como no hipoteca, em tese, quem sofre é o proprietário do imóvel, na alienação fiduciária só quem sofre. Mas a lei veio para dizer que não. A notificação de execução da alienação fiduciária, eu preciso notificar o proprietário do imóvel e também o devedor principal. Quando você tiver essa dupla figura, eu dou o crédito para Augusto, mas o proprietário é meu e o Dr. Valdeci é o credor. Quando ele for executar, ele precisa notificar você e me notificar. Ainda que você não vá sofrer diretamente as consequências da consolidação, porque o imóvel é meu. Quem vai sofrer sou eu. Então, essa é uma primeira inovação que eu diria, veio para burocratizar um pouco mais, mas trouxe estabilidade e segurança para que você conheça a regra do jogo. Trouxe regramentos específicos para a situação em que, quando eu notificar no endereço do contrato, no endereço do imóvel e no último conhecido, eu já posso declarar que ele está no local incerto não sabido, posso ir para o edital. Então, trouxe também uma segurança em relação a isso. Isso eu achei ruim da lei. Achou ruim? Achei, em parte. Porque, na verdade, eu tenho casos práticos que tem acontecido, e eu estou até tomando alguma providência em relação aos oficiais, que eles chegam lá e tem a pessoa lá, muitas vezes do ponto edital, e ele está dizendo que está incerto não sabido, já vai para o edital direto. Então, começa a ter outros mecanismos. Veja, começa a se utilizar. Isso aí é na justiça, né? Não, eu estou dizendo até no extra. Sim.
entendeu? Eu também estou tendo algumas questões do próprio cartório dizendo que está em lugar certo não sabido. Entendeu? Então... Mas ele só tem como certificar local incerto não sabido se ele chegar lá, a pessoa não tiver lá. Não, aí, o fato de o oficial falar errado, aí não é um problema da lei, no meu entender. Aí é o problema do cumprimento do oficial que foi lá e fez errado. Não, sei, mas quando a notificação não poderia ser lugar certo não sabido. Assim, você... Assim, essa... Não é por hora certa, não? Não, aí, Você está dizendo quando era obrigatório pessoal. A estimação pessoal. isso. Mas eu acho que a lei aqui, ela aí está garantindo mais até o próprio credor fiduciário. Não, E é credor, natural que claro. aconteça isso. Porque é o seguinte, imagine a dificuldade, e acho que ela esclareceu mais. E a notificação é o pior momento. Veja, o Exatamente. momento onde tem mais nulidade e o momento onde o procedimento mais trava é na notificação. Então, eu acho que isso aqui é a regra. Não, Pior que seja, se ela for clara, todo mundo sabe. E agora é claríssimo. Então, assim, veja, Claríssimo. se eu sou devedor e sei que estou inadimplente e eu não quero ter um problema de nulidade, eu quero receber a notificação, então cabe a mim informar o credor qual é o meu endereço correto e dizer ao porteiro, ó, se chegar aqui, diga que eu estou aqui e receba. O problema é que o devedor, muitas vezes, ele não quer receber. E aí, eu também não posso criar um problema para o devedor. E aí, um ponto que eu sempre falo da aliança fiduciária é o seguinte, ela foi excelente para o mercado. Foi ela que trouxe juros baixos. Foi ela que trouxe, vamos dizer assim, digo, boa parte disso que a gente tem no mercado. Agora, isso tem uma consequência. Se você fica inadimplente, você pode perder o imóvel em 3 vezes. Então, assim, diferente do hipotecar, não, vou entrar aqui, vou embargar. Análise Ela trouxe alguma coisa sobre WhatsApp, Trouxe. e-mail, WhatsApp, e-mail, Sim, todo tem. meio eletrônico. mas isso está nos contratos da Caixa? Vai ter que estar. Pô, Hoje tem o e-mail, mas eu acho que o WhatsApp também é importante estar. isso. E Pô, precisa mas ter, todos os e contratos precisa ter... Não, veja, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, eu acho válido para também não dizer, parece que eu sou advogado dos executados. Não só parece, como tem a certeza, né? Não, mas não foi isso. É porque realmente eu tive, na verdade, 2 casos pontuais. Eu até trato que essa questão do credor é muito importante mesmo. A lei, eu até acho positivo, mas essa questão da notificação, quando a lei já determina, assim, que já pode... foi lá, não foi, já pula essa etapa. Os cuidados que se tinham em algumas situações que a gente tem percebido, elas vão sendo atropeladas. Por exemplo, o imóvel, a pessoa não está lá, e aí o cartão vai e volta, e a gente já teve caso da gente teve que, na verdade, notificar o cartório, por exemplo, e ter que ir lá e dizer que não tinha tido a notificação e tal, e eles já fizeram e fizeram. Mas assim, como a lei em si eu acho válida, mas eu sempre digo que esses mecanismos, assim, eles poderiam mudar gradual, até ter alguns cuidados. Essa notificação pessoal, às vezes eu vejo como positiva, muitas vezes para resguardar também uma possibilidade de você renegociar, de você pagar, de você trazer aí algumas Esse ponto aí, aproveitando aqui com o Ricardo, que eu vi falando com ele sobre isso, da gente estudar, porque eu fico lá no momento com o RTD. E fico, por exemplo, por hora certa, lá diz que você coloca o vizinho, o parente, mas não fala do porteiro. Aí a gente faz no porteiro. A lei trouxe isso. Agora tá no porteiro. Ótimo. Até hoje. O contrato, por exemplo, ele começa dizendo que o cidadão, o devedor, mora, aí bota o endereço que ele mora, que ele não vai mais morar. E lá não diz que esse endereço não serve para fins de notificação. Aí eu tenho um contrato que diz o endereço dele e que a Caixa não manda notificar naquele endereço, que não tem sentido. Só que o contrato não esclarece isso. Entendeu? Ou seja, João mora na casa X, que ele está deixando para ir morar na casa que ele está comprando. Mas no contrato ficou aquele endereço. Devia dizer que não servirá para... Ou ter uma cláusula que diga os endereços que ele naquele momento está disponibilizando, e que seria aquela hora, e que ele tem a obrigação, essa tá parte, que ele tem de manter esses dados. A questão da procuração recíproca, que também não é destacado. Então tem uma série de pontos que precisam ter no contrato, para que a gente que faz a parte da consolidação fique mais seguro. E aí teria os dois lados. Alguém que pode ser que sejam os advogados dos devedores, e alguém que certamente estava olhando do lado dos credores. Mas analisar
o que precisa ser construído, para que a gente não leve nulidade. O de cá vai olhar se aquilo foi obedecido. Mas eu advogo mais para credores do que... Né? Mas tanto o Rafael como eu, a gente também advoga para devedores. É impossível não advogar para devedores. Exatamente. Impossível. Entendeu? Mas é por isso, é porque tem algumas situações que quando não há a notificação correta, para você resolver, Sim. depois de determinado momento, é muito complicado. São etapas que, se forem ultrapassadas, na hora que já houve, já ocorreu, para você resolver... Eu vou lhe dizer o que é que acontece, tá? Primeiro, que eu acho que essas mudanças que vieram na legislação, sem dúvida, facilitou o procedimento de notificação, mas eu acho que mais do que isso, esclareceu a regra do jogo. Primeiro, a lei, quando ela foi criada em 97, ela previa a notificação pessoal para pagamento em 15 dias sob pena de consolidação, mas ela não previa a notificação para a realização do leilão. A Lei 13.465 de 2017 passou a prever, de forma legal, a necessidade de intimação também para o leilão. Perfeito. Veja, isso é uma proteção do devedor. Isso. Essa questão da intimação, e aí, não estou decorado aqui a leitura, mas eu acho que essa previsão de intimação por e-mail ou WhatsApp apenas para essa segunda notificação. A primeira, ela continua tendo que ser pessoal. E aí, por pessoal, leia-se, não é aquela que eu preciso entregar na sua mão, mas é aquela que eu preciso, assim como a citação, que tem que ser pessoal, pode ser por hora certa, e no caso, por edital. E o edital ele não está sendo criado agora. O edital sempre foi possível também. O que está se criando agora é apenas a regra do jogo. Para o edital, é preciso que eu vá no endereço do contrato, vá no endereço do imóvel e vá no último endereço conhecido. Então, isso trouxe uma proteção, no meu entender, para os dois. Trouxe uma proteção para o devedor, que ele tenha segurança de que precisa ser notificado no imóvel, caso ele tenha se mudado para lá, nesse caso, ele se mudou o endereço contratual, e também que, se o credor tiver qualquer outro endereço dele, ele se obriga a notificar no endereço conhecido, sob pena de nulidade. Não, eu acho que... O problema é que, na consolidação, isso é a natureza da garantia, por isso que eu falo que é importante você conhecer o que você está contratando. Eu tenho uma inversão da posição judicial. Enquanto na hipoteca o juízo, a execução, na consolidação a defesa judicial. A execução é extra e a defesa judicial. Então, se tiver um problema, você tem... O devedor é que tem que entrar com a ação. Vou lhe dizer o que acontece. O devedor, ele só procura no momento do leilão. Ele recebe a notificação, ele tem ciência daquele procedimento, mas ele só vai procurar o advogado 3 dias antes do leilão. E aí já teve consolidação, já teve publicação do edital, já teve intimação do leilão. E aí ele quer que você resolva em 3 dias um problema que ele já sabe há 2 meses. E aí realmente é um problema do devedor omisso. Além de inadimplente, ele é negligente. E aí realmente tem situações que a gente de fato precisa proteger a rigidez do sistema. E os juízes, porque se eu fosse juiz, eu daria a oportunidade desse devedor de pagar o que ele deve. Mas a oportunidade é dada... Paga aqui. É dada em toda... Não, mas eu tô dizendo, mas se ele não pagar naquele momento ali que ele está agora, porque ele quer vir para a questão processual, mas não quer pagar. Ele quer alegar isso, mas não quer pagar. Espera aí, você vai querer pagar? Se você quer pagar, tá tudo aqui. Calcula aí e paga. Não, mas eu não quero pagar, eu quero alegar nulidades, eu quero... Aí tem que dar essa oportunidade. E aí, veja, aí eu volto a dizer, a lei trouxe novamente a proteção do sistema. Você tem 2 artigos que tratam isso. Salvo engano, o 38, ele diz que as discussões referentes ao procedimento, dívida, etc., se resolvem perdas e danos. Então, segue o procedimento, porque no final das contas o cara nunca tem direito. Isso. Então, segue o procedimento, se no final você tiver direito, você recebe a indenização que for pelo fato de perder. Veja. E o segundo é o artigo 50 que eu falei da 10.931, porque diz a regra do incontroverso. Você está dizendo que a dívida não é 500, é 400, tudo bem. Deposite 400, eu suspendo o procedimento e a gente vai discutir. Agora, se você diz que é 400 e não quer nem pagar os 400, aí, meu amigo, o problema é seu. E eu diria que a lei ainda trouxe uma outra questão. Isso também é alteração legislativa com o objetivo de dar segurança para o negócio, travar um pouquinho o procedimento, mas garantir o direito do devedor, que é o direito de aquisição. Mesmo depois da consolidação, ele pode quitar a dívida. Ele não vai afastar a consolidação, ele vai recomprar o imóvel. Então, consolidou, não tem como voltar atrás. Eu não tenho mais como desfazer. Mesmo que você faça um acordo, eu não tenho mais como desfazer. Mas o devedor ele tem direito a recomprar o imóvel pagando o valor da dívida. Então, ele tem sim direito a saber a data do leilão, porque pode ser que ele só deva 100 mil e ele não precisa recomprar pagando o valor do leilão, ele só paga o valor da dívida. E ele recompra o imóvel pelo valor da dívida, mais ITBI, custo de cartório, etc. Honorários. Exato. Agora você me fez lembrar de uma situação interessante. Ele tem chance de comprar até o segundo leilão, depois de consolidado. Né? Em havendo, por exemplo, um leilão negativo, que é o que vai acontecer,
para depois ficar na livre disponibilidade do próprio credor fiduciário, ele vender diretamente a quem quer que seja, pelo preço que ele quiser, tem um prazo para você levar, né? Pro 60 dias. registrador. Sim. Pro registrador, não o leilão. Sim. Pro registrador. Os autos negativos do leilão. Isso, do leilão, negativo do leilão. Esse prazo, inclusive, acho que vai em benefício do próprio devedor, que quanto mais tempo você demorar, você estou dizendo o credor fiduciário, de comunicar um leilão negativo, que a cada leilão ele tem que comunicar o resultado do leilão. Isso. O leilão negativo do último, do segundo leilão é o pior, né? Que você tem que comunicar o leilão negativo, porque aí fica na tua disponibilidade no credor para você vender do jeito que você E o quiser. devedor passa a não ter mais nenhum Ele não tem mais direito. nenhum direito. Então, quanto mais tempo se postergar, e é isso que é preciso que todo mundo entenda, é uma vantagem para o devedor. Porque quando não for comunicado, ainda tem alguma chance Algum de resquício. pagar. É. Acabou-se, né? Ele compra. Mas depois não vai ter direito, né, a discutir. Por isso que eu achei interessante. E a possibilidade que se dá hoje ao devedor de honrar com a dívida é muito grande. Não, eu até, só reformulando melhor aqui o que eu falei, assim, eu acho que a lei, ela é perfeita nessa questão que você falou, de deixar a regra do jogo bem claro. clara, né? É porque só naquele ponto lá da notificação é porque realmente, às vezes, quando a notificação ela cria mecanismos automáticos, aí Não. eu tenho um certo receio, mas você tá certo, assim, eu entendo, eu penso como você. Eu acho que Quando deixa não vai ter sempre. quando deixa claro, e tá bem claro agora, realmente a lei, ela aprimorou e trouxe aí e ela é ótima nesse sentido. Eu acho que problemas na execução sempre vai ter. E aí você tem problemas no judicial, nulidade de citação, o cara citou lá no alego, se fizer sentido, vai anular. A gente já teve casos aqui de ações judiciais contrárias, a gente tá advogando pro credor, em que o cara pediu a nulidade da certidão do oficial de títulos e documentos. Foi feita a perícia e certificou que a notificação era nula. Então, assim, se houve um erro no procedimento do RTD, você vai lá, alegue, que vai ser anulado, vamos dizer assim. Ninguém quer também fazer algo que esteja errado. O que eu acho que é ruim só é você não conhecer a regra do jogo e aí ficar naquela insegurança de se eu fiz certo, se eu fiz errado. E eu acho que a lei veio aqui exatamente com problemas que já decorreram de situações havidas anteriormente, com o objetivo de sacramentar, dizer, ó, a regra é essa aqui, boa ou ruim é essa, e todo mundo sabe e conhece o que precisa ser aplicado ali na prática. Só para mencionar uma coisa aí, né, porque o Ascioli se reportou às anotações de Rondesi, que podiam ser questionamentos e são, e foram, né? O meu não, é só a impressão da lei, tá? Que eu anotei algumas coisas principais. Mas essa marca dele valeu. não, é só uma que pode gerar dúvida, né? Mas olha que interessante aqui, ó, que é um esclarecimento fundamental. O parágrafo 4º C da modificação que teve no artigo 26, tá? Diz o seguinte, olha, para fins do disposto no parágrafo 4º deste artigo, considera-se lugar inacessível. Isso é interessantíssimo. Isso aí foi criou, isso aí a lei criou, isso não tinha antes. Olha que interessante. Em que aquele em que o funcionário responsável pelo recebimento de correspondência é o porteiro, se recusa a atender a pessoa encarregada pela intimação. Ou, segundo, aquele em que não haja funcionário responsável pelo recebimento de correspondência para atender a pessoa encarregada pela intimação. Então, veja, aí vai para o edital, né? Mas toda possibilidade do mundo, inclusive para a indenização eletrônica, se dá ele vir e pagar. Não, veja, mesmo no edital, a lei também trouxe, lá desde 2017, na 931, eu tenho a obrigação de mandar uma carta, tanto por hora certa, se não me engano, por edital também. Então, além de fazer isso, eu ainda mando um AR lá para confirmar que o cara... É verdade. Então, assim... O hora certa, como no hora certa, porque ele aqui, quando faz referência à hora certa, ele referencia o CPC. Sim. E no CPC ele diz que o juízo tem que enviar uma carta, além do... Porque o hora certa é feito por oficial de justiça. Fez a hora certa. Fez a hora certa. Em tese, eu deveria enviar também uma correspondência para o... Quem envia essa correspondência? O RTD ou o RI? Eu entendo que, veja, quem cumprir a notificação deveria ser o RTD. Bem, eu entendo que esse é um ponto, porque a gente tem uma separação. Isso. Na maioria. No meu caso, eu sou os dois. Eu sou o RTD e sou o RI. Mas veja que o RI pode fazer. Pode. Não. Mas não é que eu pode. Eu acho que é o quem deve. Veja bem. O RTD foi lá e fez por hora certa. Aí informa para o registrador
que ele teve que fazer por hora certa. O procedimento de mandar, primeiro que eu acho que esse AR nem é muito feito, e é preciso analisar, é um problema, esse AR... Então, vou fazer só uma... O AR, ele não prova nada em coisa nenhuma, né? Ele não prova conteúdo. Então, esse AR é uma coisa meio... Sim, mas o fato é que tá lá. Acho que ele tem que ser dispensado. Mas o fato é que tá lá. Tá lá. Aí, veja bem, esse AR, na minha opinião, o RI recebe do RTD dizendo, eu fui lá e fiz por hora certa. Não é? E aí, inclusive, antes de fazer por hora certa, quando eu tô lá com o RTD, eu pergunto à Caixa, olha, o cara não tá... você Tá se escondendo. tá se escondendo. Tem os tais elementos. Aí a Caixa diz, segue, vamos lá. Aí é feito lá no RI. Aí volta. Quem faz essa comunicação, na minha maneira de ver, é o RI. Porque é o RI que é o gerente do processo. Então, ele que tem que mandar, é o juízo. O RTD é o oficial de justiça. E o RI é o juízo. Então, a lei manda que o juízo mande. Então, ele que vai. Tudo bem, a lei não fala disso. Mas veja, mas se o RTD, ele é que vai fazer ele é que vai fazer a informação. Sim, mas ele relatou para você o que aconteceu. Se não me engano, é que eu não me lembro agora, eu não vou ficar pesquisando aqui. Não, fala. A gente não tem tempo para isso, mas se não me engano, nesta lei, disse que o RTD poderá. Poderá. Foi uma faculdade. Se não me engano, é isso. Poderá o Ou seja, ele pode ir em tudo. Então o RI, teoricamente, ele é encarregado de fazer tudo se ele quiser Se ele fazer. quiser, exatamente. Se ele quiser delegar para o RTD ou fazer um acordo em termos de cooperação com o RTD, pagando, remunerando, que seja para o RTD, já que vai ser ressarcido depois também para o próprio credor fiduciário, ele pode fazer. Então, na verdade, eu acho que a tua dúvida, Valdeci, ela se esvai um pouquinho. Eu acho que, sinceramente, como ele referenciou o CPC e não disse quem deve enviar, no nosso caso, já ocorreu de o RTD e o RI se negarem a fazer, dizendo, eu já fiz por hora certa, eu não vou enviar. E eu, com credor, enviei. Até agora não teve problema. Então, assim, eu acho que o principal ponto é isso. Veja, a intimação está sendo por hora certa. Esse AR é só assim, eu estou te dando mais uma chance para não ter risco de você me questionar. Então, já teve situação, eu acho que se RTD ou RI, os dois têm fé pública. Qualquer um dos dois fazendo a gente tem um caso lá do pedido da notificação começar pelo RTD. O credor começa pedindo que o RTD vá lá fazer. Aí disse, não, isso aí é uma atribuição do RI. O RI é que pede ao RTD. Então, até porque saber se iniciar, tem que ter uma pré-anotação lá. Tem que... Isso. Aí, às vezes, mas chega lá o negócio invertido. Então, pessoal, estamos, infelizmente, chegando ao fim. Esse tema é danado, né? Porque a cabeça fica... Eu já estou achando doido aqui, já estou achando também que a palestra e o curso que a senhora vai ministrar tá pequeno, pode botar uns 3 dias lá. Eu acho que tinha que ter uma parceria, procure ver isso, uma parceria com a Caixa, para que a Caixa tenha os agentes dela nesse curso também, para entender essa... Vou falar com... Obrigado por fazer os convites lá. Olha, tem uma velha história, tudo que for gratuito, O que for gratuito da calça. A calça é só. Já tem os vouchers ali, ó. Já tem uns vouchers. A Caixa tem um auditório fantástico, a Caixa pode ceder o espaço. Não, eu queria dizer, veja, até já iniciando aqui o encerramento, eu queria agradecer muito a disponibilidade de você, doutor Valdeci, o irmão, doutor Ricardo Siqueira, doutor Rafael, a senhora, meu querido amigo, e todos aqui são queridos amigos. Vou passar aqui a palavra para vocês aí fazerem aí os encerramentos ou algum ponto importante, porque aí depois eu vou fazer só a fala aqui sobre o super curso que virá no dia 18, entendeu? Daqui você já viu que a coisa não é fácil. Todos os advogados estão lendo essa lei e estão tendo dificuldade, porque realmente tem muita mudança, muita alteração, muita coisa importante, muitos temas a serem discutidos, como foram discutidos aqui, e Rafael é um grande especialista nessa temática. Mas, doutor Valdeci, começando pelo senhor, eu queria passar aí as últimas palavras. Primeiro que foi muito prazeroso, né? Aqui esse debate, e a gente pensa que vai ser uma coisa assim, daqui a pouco vai, né? Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar pela realização do evento. Obrigado, doutor Ricardo.
mesma coisa. Eu acho que foi enriquecedor, né? Sair daqui realmente com dúvidas boas, né? Coisas que a gente tem que se debruçar e tentar discutir e chegar a um consenso. Eu agradeço muito a oportunidade e para estar na frente de todo mundo aqui, que é meu amigo e são meus amigos e, sobretudo, são conhecedores profundos do direito imobiliário. Agradeço muito a você. Augusto, meu amigo, agradecer, parabenizar e dizer que estou muito feliz aqui com essa discussão. Trouxeram tanto o Dr. Ricardo, você e Valdeci temas que eu não tinha pensado antes e a gente discutiu aqui coisas muito interessantes e problemas práticos, né? De fato, o tema ele é muito específico, muito polêmico e por isso que é importante a gente discutir, tratar do assunto, mas a gente não exauriu tudo aqui. No dia 18 vai ter muito tema ainda. A gente está dentro de 4 pessoas, imagine num auditório maior, quantidade de questionamentos que não terão e eu estou começando a ficar preocupado. Sem dúvida. Eu queria dizer que dia 18 de abril, agora vamos ter o curso lá no SESD sobre a alienação fiduciária e o novo marco das garantias, com Rafael Acioli, um advogado que dispensa apresentações aqui no estado de Pernambuco e no Brasil. Veio agora do Adit Juris de Florianópolis lá, dando uma excelente palestra, foi muito elogiado, inclusive. Então, que vai ser um curso com, assim como a gente trata no SESD, com questões práticas. Rafael vai trazer a experiência dele aqui do Queiroz Cavalcante, que é também um escritório que dispensa apresentações. Então, um curso que vão ser 4 horas de muito debate, os jurídicos dos escritórios, os advogados e também os outros agentes do mercado imobiliário, os escreventes, os tabeliães que interessem pelo tema, que é um tema muito importante para toda essa área, né, para os agentes aí dos bancos. Então, são vagas limitadas. Nós só teremos 60 vagas, a não ser que realmente... E já está... E eu já afirmo, viu? Já estamos aí com mais de 50% de inscritos. Então, é importante. E a gente mal lançou. Então, é muito importante que todos participem. Vai ser com muita alegria que receberemos vocês lá. E é com muita alegria que eu encerro aqui mais um série de cast. Entrem lá para vocês, até o pessoal já me olhou aqui, quase o pessoal aqui dos bastidores já olhou para mim. Como assim? Não, veja, entre lá no @SESDcursos, no nosso Instagram, e aí lá vocês vão ver todas as instruções, lá tem tudo muito bem discriminado para como você se inscrever lá no Simpla, através do Simpla no curso e fazer sua inscrição. Também se inscrever no nosso canal do YouTube, no SESD Cast, no canal do YouTube e também no Spotify. Nós estamos no 4º episódio, com muita alegria que nós estamos nesse 4º episódio, de muitos que virão por aí. A gente realmente vai fazer um debate muito importante aqui no mercado imobiliário, sempre no SESD. Nós estamos agora com caracterizando um apoio muito, muito forte dos 10 maiores escritórios aqui na área imobiliária aqui de Pernambuco. Nós estamos se unindo para que todas as equipes, todos os profissionais com total especialidade nesses assuntos, de maneira prática, tragam para o SESD esses cursos e esses debates. Então, nossa intenção do SESD não é concorrer com cursos extensivos, que são muito importantes, pós-graduações, mestrados, cursos de maior, vamos dizer, tempo de curso. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é pegar um tema específico e debatermos de forma prática com um profissional que muitas vezes não tem tempo, mas tem muita bagagem prática e muito conteúdo, que possa vir e debater conosco, como foi aqui com o Dr. Ricardo, que até o Dr. Ricardo aqui, Dr. Valdeci, Dr. Rafael, o tempo é ouro. Então, é uma agenda que é muito difícil você trazer profissionais que têm essa prática para um debate profundo sobre uma temática do dia a dia nosso da advocacia. Então, essa é a nossa intenção, tanto dos cursos como do SESDcast. Então, acompanha a gente lá e boa semana e um excelente trabalho para todos. Um abraço. Um abraço.